Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eu vou ler na NVI, a nova versão internacional, assim como os demais textos que também estarei lendo no decorrer da mensagem. Você pode ler bem forte? Palavras do Senhor Jesus. Eis Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu a retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. O Senhor Jesus está dizendo, na revelação dos últimos acontecimentos da história humana, falando ao apóstolo João, que está na ilha de Patmos, ele está dizendo que quando eu vier, e eu estou para vir a qualquer momento, é isso que está o Senhor dizendo, eis que venho em breve, ele está dizendo, a qualquer momento eu venho. O Senhor não nos deixou uma data determinada. Essa semana nós tivemos, o Brasil inteiro ficou bastante alvoroçado, porque uma determinada cantora, uma personalidade do mundo artístico, que atesta de si mesma ter se convertido ao senhorio de Cristo Jesus, estava num trio elétrico, num carnaval, e encontra com o trio elétrico de uma outra personalidade artística que não professa a fé em Jesus, a fé evangélica em Jesus, e ela disse, olha, é preciso que nós nos preparemos porque o arrebatamento dentro de 5 a 10 anos está acontecendo. Irmãos, ninguém tem a autoridade para determinar a data, nem de proximidade, nem de distância. Porque o Senhor Jesus diz, eis que venho em breve. Quando é que é breve? Breve para mim, que estou com 60 anos, foi ontem. Porque o tempo que falta cada vez vai diminuindo mais para a gente de vida, de expectativa de vida aqui. Então, breve para mim, não dá para ser agora. Porque daqui a mais uns anos, eu não sei se eu vou estar com a mesma energia que eu tenho hoje. Eu estou falando para as coisas da nossa expectativa, do tempo cotidiano, do dia a dia. Mas breve para Deus é a qualquer momento. A palavra do Senhor diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Já se passaram 2000. Quando João recebeu essa palavra do Senhor, ainda não passaram 2000 anos desde que ele recebeu essa palavra, mas próximo disso. Então esse breve de Jesus parece ser muito longe, não é? Mas eu quero incentivar você a estar hoje à noite aqui, presencialmente, participando do culto, da celebração da família de Deus, quando eu vou pregar uma mensagem que vai tratar especificamente dessa questão, da questão do tempo, da brevidade da vida. Mas o breve, para muita gente já se fez. Tem muita gente que está focada nessa coisa da volta de Cristo. Vai acontecer, o arrebatamento vai acontecer dentro de 5 a 10 anos. Irmãos, eu não estou cuidando do arrebatamento, eu não estou preocupado com o arrebatamento. Crente nenhum deve estar preocupado com o arrebatamento. O crente deve estar o tempo todo prezando pelo seu viver em comunhão com Deus, porque o tempo da brevidade da vida do Senhor já se fez para muita gente. Quem já morreu, isso aí já aconteceu. Porque
tempo e espaço só faz sentido para quem está vivendo essa realidade humana. Eu e você. Nós estamos presos no tempo e espaço. Mas e quem morreu? Quanto tempo você sentiu passar enquanto você dormia? Não sentiu passar nada, é ou não é? Eu não sei quantos de vocês, mas já aconteceu comigo, de eu dormir, e de repente eu acordar, pensando que eu dormi a noite inteira, que eu fui olhar, tinha se passado coisa de 20 minutos, e a impressão que eu tinha é que já tinha amanhecido o dia. Alguém já viveu essa experiência? Olha que coisa interessante, não é? A realidade de tempo e espaço, essa compreensão de limitação, ela está circunscrita a essa realidade que eu e você vivemos, a realidade de quem está vivo. Tem alguém vivo aqui? Tem alguém vivo aqui para dizer glória a Deus? Ah, tem gente viva aqui, beleza, é isso. Mas para quem já morreu? O apóstolo Paulo, falando à igreja a respeito disso, ele: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que já dormem no Senhor. Ele traz a ideia de que quem partiu dessa existência, se haverá, e haverá, a volta de Jesus, quando os que já se foram, ressuscitarão primeiro para encontrar com o Senhor nas nuvens. Quanto tempo vai levar isso para acontecer? Para eles já aconteceu, para mim e para você aqui não, nós estamos aqui ainda. Nós continuamos presos nesse tempo e espaço. Então o Senhor Jesus diz: eis que venho em breve. Jesus está voltando, Ele está voltando agora mesmo para milhões de pessoas ao redor do globo terrestre. Ele está voltando e estará voltando ainda hoje para milhões de pessoas nesse planeta Terra. Talvez Ele volte para você, talvez Ele volte para mim. Não estou profetizando na vida de ninguém aqui não, que será hoje, não, será no momento que será. Mas Jesus diz: eis que em breve vem, ou que venho em breve. Um dos maiores erros que muitos crentes cometem é se acostumarem com a promessa da salvação. Eles pensam: eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu aceitei Jesus como meu Salvador, então eu estou salvo. Afinal está escrito lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Eu estou salvo, eu aceitei Jesus. Mas tem muito crente equivocado, porque está vivendo uma vida cristã de superficialidade, descompromisso e religiosidade, acreditando que está salvo porque recebeu Jesus ou aceitou Jesus como seu Salvador, e por isso, já que eu estou salvo, se sente confortável com esta crença e não se envolve com o ministério com que se aliançou, e se esquiva de tudo quanto se referencia a compromisso e responsabilidade com a igreja e com o reino de Deus. Como nós temos pessoas que se dizem desigrejadas, quer dizer, eu não preciso da igreja, a salvação não está na igreja, de fato não está, a salvação está em Jesus, mas desmerecem a fala do Senhor Jesus, a Pedro dizendo: e assim como a afirmação que você fez, de que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. Se a igreja não tivesse importância, Jesus não teria falado sobre ela, Jesus não a teria inaugurado, Ele não a teria criado. Amados, acontece que a salvação não é para quem crê em Jesus, porque a palavra de Deus diz que até o diabo crê. Não basta crer em Jesus como Salvador, o diabo sabe que Jesus é o Salvador, mas ele não confessa Jesus como Senhor. E aqui está a diferença.
A razão de muitos estarem entendendo tudo errado é porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus, como diz o Senhor Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9, o apóstolo Paulo escreve doutrinando a igreja, dizendo: se você confessar com a sua boca que Jesus é, então você pode ler bem forte comigo, se você, é NVI, né? Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Veja que o apóstolo Paulo não diz se você crê que Ele é Salvador, mas se você confessar que Ele é Senhor. A palavra grega para confessar aqui é homologel, de onde vem a palavra homologar, que significa reconhecer oficialmente. O que aqui tem carro GNV? Tem carro GNV? Carro movido a gás natural veicular. Quem tem carro movido a GNV, sabe que depois que vai lá, numa loja, que tem CNPJ, é uma oficina que tem todo aparato legal para fazer instalação do kit gás. Você acaba de instalar ali o kit gás, o que você faz? Você vai num posto de gasolina. Quando você chega no posto de gasolina, ele não é só de gasolina, ele também é de álcool, ele é de etanol, ele também é de diesel e também de GNV, aqueles que são GNV. A gente passou a chamar tudo de posto de gasolina. Mas você vai num posto de abastecimento, pronto, e você chega ali e diz para ele: por favor, enche de GNV. O bombeiro ou bombista, aquele que está lá, o operador da bomba, o frentista, pastor, ele vai pegar e vai abastecer, sim ou não? Ele te pede algum documento? Sim ou não? Não. Mas você está habilitado para ficar andando com esse carro para cima e para baixo? Porque você instalou um kit gás e você agora abasteceu no posto de gasolina. Você está habilitado? Sim ou não? Não. A lei diz que você precisa ir em um lugar fazer o quê? Homologação. Você tem que fazer uma vistoria de homologação. O que é essa homologação? A palavra homologar significa reconhecer oficialmente. Tem muita gente que está andando por aí com GNV e ainda não reconheceu oficialmente, ainda não passou num posto de homologação. Se for parado pela polícia, o que acontece? Tem que ter o carro apreendido. O senhor não está documentado para andar com esse carro assim. Discussões à parte a respeito de burocracia, se a loja que tem autoridade para instalar, ela já deveria automaticamente ser reconhecida como capacitada porque já instalou, e aí tem que pagar mais uma coisa, isso é outra discussão que a gente não vai entrar nesse mérito. Fato é que tem que fazer homologação. Enquanto não faz a homologação, você não está certificado para andar com aquele carro testemunhando: meu carro é GNV. Por quê? Porque você pode ter colocado o GNV, até você mesmo ter feito e não ser uma pessoa certificada para fazê-lo. Logo, você pode estar colocando vidas em risco. Sim ou não? Irmãos, como tem gente falando em nome de Jesus, como tem gente usando a Bíblia Sagrada, como tem gente usando textos da Bíblia, sem estarem homologados para falarem da Bíblia. Que homologação é essa?
certificação dada pelo Espírito Santo, que é reconhecido pela igreja. Está cheio de gente aí que sai daqui, vai ali, abre uma portinha, porque nós vivemos, graças a Deus ainda, que assim o Senhor nos preserve, num país onde há liberdade para a profissão da fé que se deseja. Abre ali uma portinha, coloca lá aí, igreja do Cuspe Santo para Jesus, ou igreja do aqui, a gente pega na serpente que pica e a gente não morre. E o camarada se diz pastor, e daqui a pouco tem gente entrando ali, e daqui a pouco tem gente ali sendo fiel daquele pastor, porque da palavra de Deus não é. Porque as pessoas não estão buscando Deus pela sua palavra, estão buscando Deus pelas ações aparentes do poder de Deus. A palavra grega para confessar, dita pelo Senhor Jesus, que é homologel, significa reconhecer oficialmente. Muitos têm aceito Jesus como seu Salvador, creem na obra vicária dele na cruz e sua suficiência para salvar da morte eterna, mas não receberam Jesus como Senhor da sua vida, ou seja, não assumiram compromisso de se submeterem a Ele para seu viver diário, e estão vivendo isso, não estão vivendo isso como uma verdade homologada, ou seja, seus atos de vida, seu modo de viver, não é homologado, reconhecido pelo Senhor Jesus, porque não está de acordo com os princípios e valores estabelecidos por Ele. E por que não? Porque Jesus é Salvador para eles, mas não é Senhor. O que dá homologação para o crente é seu estilo de vida, são os seus atos. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Aqueles que receberam Jesus como Senhor têm a aliança de viver uma vida compromissada com Jesus. Não sai por aí fazendo do jeito que pensa que é o certo. Irmãos, uma das coisas que mais me aborrece como pastor é ouvir crente fala não sei o que, não, porque Deus faz assim, né? Porque é assim que Deus faz. Já ouviu essa frase? Quantas e quantas vezes? Não, porque eu estava numa situação assim e aconteceu assim, porque é assim que Deus faz. Baseado em quê? Está fazendo essa afirmação? Baseado no seu querer. Tem muita gente colocando coisas na boca de Deus que Deus não disse. Só falta ver crente dizendo assim, não, porque está escrito, né? Pau que nasce torto não se endireita. Porque coisas absurdas outras já têm sido ouvidas, colocando na boca de Deus aquilo que não foi dito pelo Senhor, pegando até mesmo expressões do cotidiano e reputando a autoria de um apóstolo ou do próprio Deus, como estando na palavra de Deus, e não está. Irmãos, esse evangelho, ou seja, essa vida religiosa centrada no eu, não é o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. O discurso de que Jesus veio para dar liberdade a nós, e por isso nós não temos que ser apegados à igreja, a ministério, é próprio de quem não sabe nada do que seja estar ou de ter sido tornado salvo por Jesus. Em lugar nenhum no Novo Testamento você encontra que depois de receber Jesus como Salvador e Senhor, você está selado para a salvação. Portanto, não precisa viver sua vida preocupado em cumprir regras e compromissos, ou ter responsabilidade com a igreja, o ministério, muito pelo contrário, é o que eles dizem.
Mas veja o que diz Romanos capítulo 12, versículos 4 a 8. O apóstolo Paulo fala sobre como os membros do corpo de Cristo têm diferentes dons e devem usá-los para o benefício mútuo da comunidade da fé. Como é que a igreja não é importante? Como é que o ministério não é fundamental? Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 27, o apóstolo Paulo usa a metáfora, ou seja, a comparação do corpo, para descrever a interdependência dos membros da igreja e enfatiza que cada pessoa tem um papel vital a desempenhar na igreja e através dela. Como não é importante e fundamental o ministério da igreja? Em Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 16, o apóstolo Paulo discute como os dons ministeriais, a capacitação dada pelo Espírito Santo para equipar a igreja, foram dados à igreja para edificação e crescimento mútuo, para que todos alcancem a maturidade em Cristo. E tem crente que não quer participar de um grupo pequeno, da escola bíblica, da célula. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 a 11, o apóstolo Pedro exorta os crentes a usarem os dons que receberam para servir uns aos outros como bons administradores da graça de Deus. Qual é a graça de Deus? A salvação, a vida eterna. Em Apocalipse 22, 12, o Senhor Jesus está alertando a nós, os cristãos, dizendo: venham sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Como dizem algumas versões mais antigas, galardão é recompensa, é sinônimo. Do que é que Jesus está falando? Será que eu vou ter, uns terão uma mansão no céu, enquanto outros viverão numa casa menos imponente? Não, amados, o que o Senhor Jesus está falando é que existirá duas recompensas. Quais são as duas recompensas? Vida eterna com Deus no céu, vida eterna separado de Deus, o que a Bíblia chama de inferno. E isto será por consequência das obras de cada um. Mas um crente esperto diria assim: sim, pastor, mas está escrito que a salvação é pela graça, produzida por Jesus Cristo na cruz, e não por ser bonzinho e ter feito coisas certas. E essa afirmação estaria absolutamente correta se a compreensão do que diz Efésios 2, 8, 9 não for lida isoladamente do resto do contexto do Novo Testamento. Efésios 2, 8, 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E isso se deve ao fato de que ninguém pode ser salvo sem a obra vicária de Cristo Jesus, que morreu inocente na cruz para pagar o preço de redenção que as obras meritórias do homem pecador jamais poderia. Mas esse entendimento precisa se harmonizar com o que diz Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, quando o Senhor Jesus afirma: nem todo que me chama, que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz. Mas apenas aquele que faz. Você pode repetir comigo? Mas apenas aquele que faz. Faz o quê? Leia. A vontade de meu Pai que está nos céus. Continua o Senhor Jesus dizendo: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente. O que o Senhor vai dizer? Nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Espera aí, mas Jesus nunca os conheceu? Jesus não é Deus?
onisciente, como é que ele não conheceu? Do que é que Jesus está falando? A palavra conhecer tem que significado? Jesus está dizendo, mas vocês nunca tiveram intimidade comigo. Vocês iam no culto, frequentavam a igreja, participavam até de uma reunião de oração, mas vocês eram meio como Elimas, o encantador. Vocês eram meio como o Simão, o mágico. Lembra do Simão, o mágico? Que quando vê os apóstolos orando pelas pessoas, impondo as mãos e orando, elas recebiam o Espírito Santo, começavam a falar em outras línguas. Ele, que tinha se convertido ao cristianismo, ele pega e pede aos apóstolos, quanto que vocês querem? Dinheiro. Quanto vocês querem para me capacitar também com esse poder, para que quando eu orar pelas pessoas, elas também possam falar em outras línguas e receber o Espírito Santo. E o apóstolo o repreende. Fica você lá com seu dinheiro, você está pensando que você pode comprar a Deus? Tem muito crente que está participando do culto, está vindo para a igreja, ou está indo para a igreja, está envolvido, mas não tem intimidade com Deus. Você tem intimidade com Deus? Você está desenvolvendo intimidade com Deus? Você está sendo conhecido pelo Senhor Jesus como alguém que o recebeu como Senhor da sua vida? Será que você não será? Será que não será? Porventura não será você alguém dentre tantos que ouvirão de Jesus naquele dia? Tua recompensa não é no céu, não. Mas Senhor, eu fui membro da primeira igreja batista em Belford Roxo, eu tocava no som, Senhor, eu operava o som, eu tocava os instrumentos, eu era atalaia. Mas Jesus, mas eu não te conheci, você não tinha intimidade comigo. Meu irmãozinho, dá uma olhadinha para aquele outro irmãozinho aí, pelo menos dois, para não, de um lado ou do outro, para ninguém ficar com ciúme, diz para ele, no céu ninguém vai dar carteirada. Não vai ter carteirada no céu não, irmão. Senhor, aqui ó, assinatura do teu ungido, pastor Cláudio Barroso, olha a minha carteirinha. Não tem carteirada no céu, irmão. Aliás, carteirinha de membro não serve nem para pagar meia em cinema. Mais ainda, carteirinha de membro não serve nem para pagar meia no churrasquinho da festa da roça, da igreja. Ah, não é? Pelo contrário, você é estimulado, incentivado, orientado a chegar lá e comprar os ingressos e deixar pago para a irmã Ellen, Ministério de Ação Social da igreja, abençoar quem não vem com dinheiro, porque não tem para comprar o churrasquinho, é assim ou não é? Tu não tem carteirada para o céu, irmão. Então, quando nós estudamos sobre a salvação, nós aprendemos que receber Jesus como Senhor significa a aliança que vivermos para fazer aquilo que honra ao Senhor, satisfazendo a vontade do Senhor, como servos que foram comprados de outro Senhor, de quem nós éramos escravos. Quem era esse outro Senhor? Satanás. E isso significa que por consequência dessa aliança, recebendo Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, nós não mais vivemos para nós mesmos, mas nossas atitudes devem refletir nosso compromisso verdadeiro com aquele que nos salvou da morte eterna e nos deu, pela graça, o favor que não merecemos, a salvação. Por isso o apóstolo Paulo exorta aos cristãos de Éfeso e a nós, por conseguinte, a
encontrarmos, ou melhor, o que encontramos em Efésios capítulo 4, versículo 15 a 17, que diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios na inutilidade dos seus pensamentos. E escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Irmão, se eu digo que eu recebi Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, mas sou eu que decido o que eu vou fazer, como eu gasto meu dinheiro, em que eu invisto, para onde que eu vou, quando eu vou, o que eu faço. Quando é que Jesus é Senhor da minha vida? E se eu vivo a minha vida para satisfazer a realização do meu interesse terreno, circunscrito a essa realidade de existência, Jesus diz: cedo venho, estou vindo em breve. Quanta gente se esforçando para ganhar dinheiro, construir um patamar mais abastado ou mais favorecido, morre sem usufruir de nada. Eu disse para minha esposa uma vez o seguinte: não pensa que eu não tenho sonhos, eu tenho. Eu não fico falando, eu sonho em ter um iate, sonho em ter um barco de pesca assim assado, eu sonho em fazer uma viagem assim. Não, eu não vou ficar falando essas coisas. Deus conhece o que eu gostaria. Isso não significa dizer que eu não tenho aspirações de coisas terrenas, humanas, circunscritas a essa realidade para serem realizadas. Certa feita, uma pessoa da liderança da igreja me perguntou, e eu sabia que é porque estavam me sondando. Falou: pastor, qual é o modelo de carro que o senhor gosta? Eu disse: o que Deus me der. Não, pastor, mas o senhor deve ter uma marca aí que, né? Eu falei: tenho. Qual é? O que Deus me der. Mas pastor, é pecado gostar ou querer um determinado carro? Eu falei: depende. Mas depende do quê? Se isso é uma coisa que tira teu sono, que se você tiver um e não tiver aquele, você não é feliz, aí passou a ser pecado. Porque a palavra de Deus diz para a gente ter contentamento com aquilo que a gente tem. A palavra do Senhor diz: tendo o que comer, beber e vestir, fica feliz. A palavra de Deus diz que a raiz de todos os males é o amor do dinheiro. Dinheiro é poder. Poder é: eu posso ter o que eu quero. E tem gente, porque não tem aquele relógio, porque não tem o calçado daquela marca, não é satisfeito. Há alguns até que assaltam para roubar de quem tem. Mas tem crente que não é assaltante, mas ele está assaltando a si mesmo, quando ele não consegue ficar contente com o que ele tem. Isso significa dizer, pastor, que eu não posso desejar ter coisas boas? Pelo contrário. Se você não desejar e você puder ter, pode me dar de presente. Eu vou gostar. Mas isso significa que você não deve, nem você nem eu, ter o coração focado nas coisas. Se eu não tiver aquilo é minha meta. Irmãos, a nossa meta
deve ser fazer a vontade de Deus. Se eu sou servo, se Jesus é Senhor da minha vida, aquilo que deve ser a coisa número 1 na minha mente, no meu coração, é trazer pessoas para Jesus. Mas tem gente que fica orando, investindo tempo, desejando e pedindo a Deus para ter, abre, Senhor, uma porta de emprego, para ter mais, para quê? Para comprar um carro, para quê? Para comprar uma casa, mas não está orando pela salvação do seu colega de trabalho, não está orando para que o seu chefe se converta, e dando testemunho, porque só ficar orando e pedindo que Deus use outro, ou mande um anjo, é orar e fazer a minha parte, para que o meu chefe, meu colega de trabalho, meu vizinho, se converta. E quando eu disse o que disse para minha esposa, lá atrás, eu queria que ela entendesse o seguinte: não pense que eu sou um acomodado. Por que não? Porque eu venho de uma realidade em que o chefe de família tinha um potencial extraordinário, poderia realizar coisas extraordinárias, mas era tão despojado, mas tão despojado, que a família ficava em dificuldade. E não é disso que estou falando. Eu queria que ela soubesse que isso não era uma característica minha, porque eu tinha convicção que o meu Deus me proveria para prover minha família, mas eu não sou o tipo de pessoa que fica focado naquilo que eu não tenho e eu quero ter. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã, tudo o que eu tenho literalmente, o que você está vendo e o que você não está vendo e que está em mim, eu tenho porque foi dado pela mão do meu Deus. Usou alguém. E o Senhor nunca me deixou faltar. Eu queria um barco, eu tive um barco, precisei vender há muitos anos, eu fiquei muitos anos, chegava um dia de mar maravilhoso, lisinho, eu pensando, se eu tenho um barco agora, botava esse barco na água, ia fazer minha pesca subaquática. Um dia, um tio meu liga para mim, Cláudio, mas eu não orei pedindo a Deus isso não, apenas senti o desejo natural de ter, gostaria, seria muito bom se eu tivesse. Aquilo não tirou meu sono, não fiquei orando pedindo a Deus. Um dia um tio meu liga para mim e fala, ô Cláudio, rapaz, eu tenho aquele barco assim assado, e com motor, está 0 bala, pouco fui no mar com ele, na água com ele e tal, mas rapaz, eu não vou mais usar, eu queria saber se você quer. Eu falei, tio, laicar nós laica, mas money que é good nós não have. Se você não entendeu, eu vou traduzir. Tio, eu não estou na condição no momento de comprar, até gostaria, mas eu não tenho. Você não entendeu, eu perguntei se você quer. Aí eu falei, querer, eu quero, mas eu não estou em condição de comprar. Ele falou, e quem foi que falou de comprar? Eu não estou vendendo nada. Eu perguntei se você quer. Eu falei, você está falando de me dar de presente? Imagina um cara que começou a babar aqui. O senhor falou de vai me dar de presente? Eu falei, é. Ele falou, mas peraí, o senhor tem seu filho. O que ele diz disso? Ele disse que se é para você, já era para eu ter dado faz tempo. Falei, então, quando é que eu vou ir buscar? Não. Você quer? Você está onde? Eu estou em casa. Vai estar na igreja amanhã? Eu vou. Então eu vou levar lá para você. Eu não tive nem o trabalho de ir lá apanhar. Mas irmão, com um barco, com um carro, como é que tu bota esse barco no mar? Não tem mar aqui na esquina? O barco precisa ter um reboque. Aí ele veio trazendo o carro no reboque. Encostou o barco ali. O motor está aí, o motor, o barco está aqui, documento, mais. Mas só o reboque eu não vou te dar. Porque esse reboque tem
uma relação, porque eu ganhei do meu irmão e tal, e esse reboque, enquanto eu viver, ele vai ser meu. Depois que eu morrer, ele pode ser teu. Mas enquanto eu viver, ele vai ficar com você. Você usa como você quiser, quanto tempo quiser, fica aí. Quando eu precisar, eu falo com você. Eu ganhei um barco. Eu ganhei um reboque. Eu ganhei um motor. E quando eu posso, eu vou pescar. De vez em quando tem alguém aqui que vai na aba recebendo da minha bênção. Eu não precisei ficar sem dormir por causa daquilo que eu queria. Eu precisava? Não. Eu queria? Queria. Muito, muito. O suficiente para eu ficar orando, pedindo a Deus? Não vou fazer isso. Por quê? Porque o que Deus espera de mim e de você é que a gente faça cumprir a missão que Ele nos deu. Trazer pessoas para Jesus. Trazer pessoas para Jesus. Nós somos abençoados quando nós somos bênção. Você tem sido bênção para Deus? Você tem sido instrumento de Deus para abençoar vidas? Quando o Senhor chama Abrão, que era um homem já muito rico na terra dele, mas Abrão não tinha filhos. O sonho de Abrão era ser pai. Abrão já estava preparado para pegar e deixar tudo para o cara que era mordomo dele, que décadas na família dele. Mas Deus chama Abrão e diz assim: Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, porque eu vou fazer você o cara mais abençoado da terra. E você vai ser pai de uma grande nação. Só tem uma coisa, Abrão. Você tem que ser uma bênção. Dá uma olhadinha para o teu lado. Dá uma olhadinha para o outro. Agora olha para si mesmo. Aí ficou ruim. Você é uma bênção. Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 2, 20, eu fui crucificado com Cristo. Sabe o que ele está dizendo com isso? A vontade do Paulo carnal, humano, morreu ali. E agora, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vontade que domina a minha vida não é a vontade da minha carne, é a vontade do meu Senhor, a quem eu sirvo, que me resgatou da morte eterna. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Retornando, irmãos, a Apocalipse 22, 12. E só para dar a você a ideia de que a gente vai acabar, o Senhor Jesus está dizendo: venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Mas olha só, se Jesus voltar em um domingo como o de hoje, o chamado, eu nem sei como é que é chamado pelo mundo, eu sei da quarta-feira de cinza, né? O fim de semana seguinte ao feriado do carnaval. Se Jesus voltar num domingo como o de hoje, quantos crentes vão estar na casa de Deus, o templo, sendo a igreja e cultuando a Ele? Quantos estarão na praia? Porque é feriado do carnaval. Se Jesus voltar num domingo, que seja um dia de frio, de chuva, ou de um sol escaldante, quantos crentes estarão em casa, participando pela internet, não porque não pudessem estar presencialmente, mas apenas para não se submeterem ao desconforto do frio, do calor ou da chuva? Se Jesus voltar num domingo em que o pastor da igreja está em viagem para um congresso ou em férias, quantos crentes barrosetes, por exemplo, terão deixado de ser fiéis à aliança e vão ao culto de outra igreja como quem escolhe um show melhor para participar?
Quantos ficarão sem entender porque foram deixados para trás, se estavam lá naquela igreja participando daquele culto? Quando era do mundo, pulava carnaval em bloco de rua, ou numa escola de samba, se derretendo todo, vestindo fantasia, desfilando mesmo debaixo de chuva torrencial e com água pela cintura, mas não se sentia ridículo, e por uma razão injustificada. Quantos são aqueles que deixam de ir ao templo, de ser a igreja, de cultuar a Deus, cede à carne para ficar no conforto de casa e participar pela internet, podendo ir ser a igreja, deixa de entregar sua adoração ao dízimo da fidelidade porque está viajando, deixa de evangelizar porque tem vergonha. Quantos crentes deixam de ir ao culto de sua igreja quando sabem que o pregador não é o pastor, mas sim um seminarista? Irmãos, não nos enganemos com uma leitura superficial da Bíblia, com textos isolados que usamos, ou que usados por alguns descompromissados com o senhorio de Cristo, utilizem deles para justificarem sua infidelidade. Mas sejamos fiéis mordomos de Cristo e da tão grande salvação com que Ele nos salvou e que custou o preço altíssimo do sacrifício do Senhor Jesus por nós naquela cruz e que jamais merecemos ou mereceremos. O que o Senhor espera de nós? Para que quando Ele voltar, e talvez seja hoje, talvez não estando vivos e o vendo descer nas nuvens, mas tendo partido dessa existência e sendo ressuscitados para encontrar com Ele primeiro. Vivamos o senhorio dEle, se é que nós fizemos verdadeira aliança com Ele para a nossa salvação. A salvação é para quem tem Jesus como Senhor da sua vida. Na hora de você usar o seu dinheiro, quem é o teu Senhor? Na hora de você dispor daquele bem, quem é teu Senhor? Na hora de você tomar uma decisão, seja ela qual for, quem é teu Senhor? Você tem Jesus como Senhor? Pensa sobre isso. Use esse momento e coloque essa palavra do Senhor em contraste com aquilo que é a sua realidade. E uma vez assim, se submetendo a esse contraste e se certificando de que haja aí alguma coisa que você não está fazendo como deveria, colocando Jesus como Senhor, peça perdão ao Senhor. Faça uma decisão agora de não ter Jesus como teu Salvador, de crer nele como Salvador, mas de tê-lo recebido ou de o receber como Senhor da sua vida. Se nós crermos que Jesus Cristo morreu na cruz para a nossa salvação, confessando com a nossa boca que Ele é Senhor da nossa vida, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, diz o Senhor pelo apóstolo Paulo, Romanos 10:9, seremos salvos. E a recompensa que o Senhor trará da salvação e a vida eterna com Ele no céu, não é para aqueles que creem nele como Salvador, mas para aqueles que, enquanto vivendo aqui,
o conheceram e se fizeram conhecidos por Ele. Ou seja, tiveram relacionamento que desse prazer ao coração do Senhor. E o relacionamento que dá prazer ao coração do Senhor é nos submetermos à vontade do Senhor. Se Ele é Senhor da minha vida, da sua vida, nós temos que viver como servos. Se Ele nos salvou daquela cruz, e quando eu digo se esta é a nossa disposição, nossa crença, nossa convicção, então é imperioso que Ele seja Senhor da nossa vida. Que não vivamos para satisfazer os impulsos da emoção e da carne, mas que conheçamos a vontade dEle. E não há como conhecer a vontade dEle sem ter intimidade com a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Ele espera que o conheçamos. E conhecendo a sua vontade, nós a cumpramos. Isso significa viver pela honra. Honrar a Deus é viver submisso à vontade do Senhor.